E aí, aqui quem fala é o Buriano. E hoje vamos estar reagindo a Lorde das Sombras, Esquecido, Algoritmo Sonoro. E essa é a última música dessa obra. E agora que eu tenho o conjunto dos três personagens, espero que eu entenda mais sobre essa música. Vocês comentaram que essa música é bem mais pra frente do que as outras. Vocês falaram que aquela é mais ou menos os 400 primeiro capítulo, tá ligado? Aqui é muito mais pra frente. Então vamos ver o que nos espera. 7 minutos de música. Vai contar bastante coisa. Espero que eu não ficar perdido. Então bora lá. Use o fone de ouvido para a melhor experiência. Aqui, bora lá então. Tá meio baixo, né? Vou aumentar. No templo sem nome, a luz não ousa entrar, e o ferro negro começa a respirar. A armadura de ônix, máscara de demônio. É essa armadura preta que ele tá usando? Altura incerta, mas as sombras são seu domínio. Frio, distante, sinistro ao olhar, movendo-se leve, pronto pra matar. Voz sem alma, passos que assombram, olhos na máscara onde as trevas se escondem. Um santo recluso temido em qualquer direção. Um vulto sem rosto, silêncio em condenação. Chamaram meu nome, mas ignoraram a essência. Não sou um herói, sou a pura ausência. Nefis me buscou, não por lealdade, mas por minha eficiência em combate. Sem glória, sem causa, sem Ele deve ser muito pica mesmo, né? Entra no túmulo por obrigação. Não luto por crenças nem por ideais. Só entrego o que prometo e nada mais. Valor e sangue se engolem em rancor. Eu só assisto sem paixão ou dor. A morte me ronda, mas eu sorrio, pois os fracos me causam desdém. Quando a noite sangra. Uma pergunta sobre o protagonista. Ele não parece ser o tipo de protagonista que quer salvar todo mundo, que se importa com geral, né? Ele parece um pouco mais frio, entre aspas. Ou eu tô louco em achar isso? A sombra se eleva, atravessa o silêncio e faz o mundo tremer. No aço frio da guerra, seu rastro se revela. Sou a esperança que caiu pra depois renascer. Eco sob meu comando, serpente santa e demônio. Sombras que a noite amedronta, marcha só com quietude letal. Abismo me cobre, não há o que temer. 13 santos me cercam no campo de batalha, fazendo perguntas, tentando arrancar respostas. Mas ergo o rosto devagar, como quem encara algo irrelevante. E quando o cerco finalmente fecha, quando 13 Os anjos são irrelevantes pra ele. Ergo a lâmina como quem dá boas-vindas a algo que finalmente vale o esforço. A voz vem calma, quase satisfeita. Eu só ficaria furioso se sua rainha tivesse mandado poucos. Mas isso aqui, isso me deixa satisfeito. Debochado. Que não tenha trazido mais. Ele falou isso daí mesmo? Observa os santos um por um, como quem escolhe a primeira presa. Então o chão tremeu, 13 figuras avançaram, como se fossem cortar o horizonte ao meio. E os 7 que me enfrentaram fecharam o círculo da morte. Espadas erguidas, bestas, garras e asas, o domínio, o som inteiro tentando matar um único homem. Mas não requiei, não movi um passo sequer. Apenas a sombra em minha armadura. Mano, quão forte é isso nesse universo? Parece ser tipo a picture. Quando o caos desponta, a noite se inflama da queda dos fortes. Sua sombra se ergue soberana no passo que cala, tudo ao redor desmorona e a noite se curva rendida à sombra. Eles atacaram juntos, Lonção lurrando como tempestade, Beastmaster erguendo monstros, Siren Stalker disparando flechas que partiam vento. E mesmo assim cada... Esses são o nome dos caras que estão atacando ele, dos anjos? Esses três que ele citou é nome de personagem? golpe terminava antes de me tocar. Minha espada cortava o ar em silêncio, uma linha de sombras mais escura que a própria noite. Eu não lutava para matar, lutava para sobreviver e para impedir um massacre que jamais deveria.
quis recuar. Ele matou um deles. Os 7 não puderam derrubar um só. E então veio o eco da vitória. Do outro lado do campo, a serpente destroçou os 3 que enfrentou. Todos mortos, nenhum restando. E a santa em sua luz terrível matou 2 e forçou o último a fugir. 13 vieram, 7 fugiram. Um jaz morto e os outros 5 caíram diante das sombras que me acompanham. Meu Deus, mano. Deve ter sido muito emocionante ler isso daí. E quando a chama da guerra finalmente caiu, ecos antigos começam a emergir do mesmo tormento que um dia rompeu. Ergue-se a sombra do que ele perdeu. Quando no campo o silêncio reinou, a sombra permaneceu em pé, intocada. Algo antigo pareceu despertar, não nos olhos dele, mas na própria noite ao redor. Os becos esquecidos de uma vida enterrada, nas memórias que o mundo apagou. Num passado que ninguém ousou lembrar, a armadura fria escondia um destino torto. Nascido sem nome, criado sem chance, um jovem que um dia caminhava sem futuro, só esperando pela morte. A sombra do mercenário, do santo recluso, do demônio mascarado. Ela tinha outro contorno sob todas as camadas. Uma verdade que o destino tentou apagar. O som da guerra desapareceu e por um instante a máscara pesou, como se carregasse anos inteiros de esquecimento. O Lorde das Sombras avançou, atrás dele a noite E o Lorde dos se Mistérios. Não sei porque eu pensei nisso na hora que falou o Lorde. mas por reconhecimento. Pois aquela figura silenciosa, a sombra que ninguém ousou não olhar, ainda guardava o passado do rapaz esquecido. Aquele que o destino deixou para trás, antes que a própria morte o reclamasse como ser. Assim, sem que ninguém soubesse, o destino escondeu o último verso. O Lorde das Sombras, um dos 3 santos que carregam o divino, é o mesmo que um dia caminhou sozinho. Sani, o nome que jamais deveria ser esquecido. Essa parte ficou da hora. Não, a música inteira ficou da hora, né? Mas tipo, eu gostei desse finalzinho. Foi um bom final. Cara, essa música ficou muito boa. 7 minutos de música foi loucura. E família, por que o protagonista começou a usar esse disfarce, tá ligado? Ele teve um motivo específico? Isso que eu gostaria que vocês comentassem aí. A música ficou muito da hora. Infelizmente acabou as músicas dessa novel. E também, será que tem manhwa dessa novel? Porque novel eu não sou de ler muito, mas eu gosto de ler manhwa. Se tiver eu vou ler, é certeza. Porque seria muito bom isso. Ou pode ser que não, né? Mas tem que arriscar pra saber. Então é isso, família. Gostei muito dessa música. Amanhã eu vou começar a trazer outras coisas, eu acho. A menos que vocês comentam aí. Se tiver algo mais dessa obra, talvez eu trago já também, né? Não sei. Então se vocês gostaram, se inscreve, dá like e compartilha. E até a próxima. Falou!